Elias, falando em comunicação, eu queria tocar no ponto da articulação política, que é algo que você acompanha bastante. Exatamente porque a gente vai ter agora mudanças nas presidências da Câmara e do Senado, e o ministro Fernando Haddad, nessa conversa que teve com jornalistas nesta segunda-feira, limitou bastante as ações do governo federal a partir das mudanças que ocorrerão no Congresso. Olhando-se as pessoas que devem entrar, porque algumas já estão bem traçadas. Hugo Motta é um dos preferidos, Davi Alcolumbre, que todos já conhecemos também para o Senado. Você acha que vai mudar muito a maneira como o Congresso funciona? E do lado do governo federal, o que ele precisa fazer para que 2025 seja um ano em que a estratégia e a articulação política fluam um pouco mais? Boa noite, bem-vindo. Evandro, boa noite aqui aos amigos, o público que nos assiste. Existe uma desconexão, como bem colocou aqui a Priscila, relacionado ao que tem de fatores positivos que o governo não consegue se comunicar, né? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu entendo crucial é justamente essa questão da parte do governo, como por exemplo o Fernando Haddad, sempre fala, não, daqui a pouco resolve, não, vai trocar o presidente do Banco Central, vai melhorar as coisas, vai trocar a presidência do Congresso, vai melhorar as coisas. E a gente não vê ações práticas relacionadas a isso. Então, assim, é evidentemente que existe muitas coisas a serem feitas pelo governo, principalmente agora nesse ano, que é um ano pré-eleitoral, é o ano ímpar, que a gente coloca tudo em prática, né? O governo coloca tudo em prática para poder participar das próximas eleições. A gente vê uma desconexão total, quer dizer, você tem um poder legislativo totalmente à parte de uma conexão com o executivo. Não vejo o governo, né? Acho que desde Michel Temer a gente não tem o governo articulando o Congresso, a troca, o nome, não tem, né? Então, assim, o governo assiste de camarote como é que vai ser feito essas trocas das presidências. Os nomes que estão postos aí são nomes, assim, tirando a questão do Hugo Motta, que é uma figura nova, é um político jovem, mas que foi escolhido, está sendo ungido por quem está lá, que é o Arthur Lira. Eu entendo que não vai mudar, né? A gente entende que essa questão do governo ficar refém, né? E até a gente pode ver, o próprio Arthur Lira disse que ele pensava num sistema de semipresidencialismo, né? Então, assim, são pautas que a gente vê. O Congresso no Brasil cada vez mais forte, o governo refém e, assim, né? Essa retórica do governo de falar, peraí, daqui a pouco melhora, peraí, vai trocar o Congresso, vai melhorar a situação, né? A questão do Banco Central, por exemplo, é um ponto bem importante, né? A gente já tem um novo presidente de Banco Central, agora vamos ver se, de fato, o problema era o antecessor, né? Eu queria só complementar um pouco que a mudança de interlocução no Congresso, na minha opinião, ela inverte um pouco a situação que a gente tem hoje. Então, por quê? O Hugo Motta tem um perfil muito parecido com o do Pacheco, né? Então, na Câmara tende a haver, eu acho que uma acomodação. E o Alcolumbre, ele tem um comportamento mais parecido com o do Lira, mas só que não publicamente. Isso muito mais nessa atuação de bastidor. Então, acho que a conversa ali fica um pouco mais dificultada no Senado. O governo, ele está com a reforma ministerial a caminho. Então, isso, sem dúvida nenhuma, dependendo como o governo conduza, isso pode melhorar no início do ano a relação com o Congresso Nacional. Outra questão fundamental aí que o governo tem que resolver e que envolve o Supremo é a questão das emendas parlamentares. Isso gerou uma confusão agora já no final do ano, inclusive ajudando o governo na questão do superávit, porque tem uma parte que não foi gasta, vai ter que voltar para o Tesouro e até ajuda aí no governo. Então, essa combinação de ter uma nova composição, eventualmente novos interlocutores em postos-chave, como se fala da comunicação, da Secretaria de Relações Institucionais, mais essa questão das emendas, isso é o que vai definir esse nível de relação. Mas a gente vê também, mesmo alguns partidos que fazem parte do governo, já com planos presidenciais. Ora, o Kassab, do PSD, ele conversando com o PSDB para eventualmente pensar na eleição, mas ele é governo. Então, parece isso funcionar como uma certa pressão sobre o governo de atender a esses partidos para evitar que esses partidos acabem aderindo a uma outra candidatura que não seja do presidente Lula. Então, essas coisas, esse relacionamento do Executivo com o Legislativo vai depender muito dessas questões, no meu entendimento. Mas o que eu ia te questionar, Cristiano, você acredita que a acomodação em ministérios tem funcionado da maneira como antes? Porque a gente percebeu, por exemplo, que o governo fez uma frente ampla, o que ele chamou de frente ampla, a
acomodando vários partidos do Centrão e em várias pautas eles não acompanham o governo, mesmo tendo integrantes no primeiro escalão. Mas é porque existe um ponto, Evandro, que não é só isso, né? Existem várias coisas, por exemplo, é a questão da emenda, é a questão do cargo, sim, que o governo quer, é a interlocução com o presidente da República, né? São os acordos que são feitos, muitas das vezes o Congresso Nacional faz um entendimento com o governo dentro do plenário do Congresso em relação a vetos ou sanções de determinadas leis que não são seguidas pelo governo. A gente já viu várias vezes o governo tendo que ele próprio... uma ponte muito quebrada, digamos. E a gente vê também a relação entre o responsável pela articulação política do governo, que é o Alexandre Padilha, ele não conversa ou não tem um relacionamento bom com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que eu acho que eu considero a Câmara, na verdade, como o principal locus de negociação. Porque imagina, você aprovar um projeto ou um tema com 513 parlamentares, quando chega no Senado, ele já passou por um crivo político da Câmara imenso. Sim. Então, por isso a gente viu a reforma tributária com mais tempo na Câmara e menos tempo no Senado, por causa disso, né? Porque o debate que passou pelo crivo da Câmara tem uma grande chance de passar também pelo crivo do Senado. Você acha, Priscila, que o peso maior está na Câmara? Eu acho que não só que está na Câmara, mas só pegando, para acrescentar uma coisa que o Jason falou, da ponte cheia de caminhos, Cine, eu acho que nem é uma ponte cheia de caminhos. Eu vejo muitos caminhos e muitos interesses. Por causa desses interesses que são diversos, não se chega a um consenso. Então, um exemplo. Vamos liberar as emendas para aprovação da reforma. Mas não libero tudo, então nós não vamos... É meio que uma troca. É uma troca o tempo todo e a gente acha isso tudo certo, mas a Câmara ela tem um poder. É importante a gente dizer que, como está mais concentrado à direita, é um problema que também o governo tem. Eu digo isso porque ele tem, mesmo que se junte o centro e com o pessoal da direita, ele ainda tem esses obstáculos, mesmo liberando as emendas. Por quê? Porque essa resistência de se dobrar aos pedidos feitos pelo governo que está, obviamente, mais à esquerda. Então, mesmo injetando dinheiro, mesmo com problemáticas sendo colocadas e mesmo trazendo o pessoal do centro, à direita, para o lado do governo, a gente vai encontrar isso ainda sempre, independentemente de se colocar emenda, de se colocar dinheiro, porque eu vejo muito assim, uma luta de braços. Então, eu não vou me render porque o governo é de esquerda e o outro de direita. Então, vamos ter muito problema ainda, mesmo com a mudança da presidência. Eu não acho que vai ser tão fácil para o atual governo. Eu vejo isso e te digo por quê. Mesmo mudando a presidência, ele vai ter resistência em poder dizer, olha, realmente o que é melhor para isso precisa de colocar para todos que possam votar. Agora, além dessa dificuldade da articulação, eu quero falar contigo também, Jason, sobre o fogo amigo. Eu vi uma análise muito interessante sobre o poder do ministro da Fazenda hoje, comparando a ministros que já ocuparam esse cargo antigamente. De que quando esses ministros falavam para o presidente da República que algo era essencial, o presidente ouvia o ministro e aquilo era acomodado sem que houvesse influência dos outros ministérios. O que a gente acompanhou nesse momento é o ministro da Fazenda e sua equipe apontando uma necessidade e todos os ministérios sendo ouvidos e de alguma forma acatados. Para alguns isso significou de alguma forma uma contestação àquilo que era apresentado pelo Ministério da Fazenda, tirando parte do poder do ministro a partir do fogo amigo dentro dos seus próprios amigos, entre esse primeiro escalão. Você entende que isso esteja acontecendo de fato? A equipe econômica não está conseguindo furar, de certa forma, uma bolha política que se estabeleceu ali? Isso já pode ter sido visto quando se levou um mês para se apresentar o pacote de corte de gastos. O pacote de corte de gastos, ele infelizmente traz aquela premissa do Brasil de que tudo é feito em cima do que é possível e não do que é o ideal. E ali foi abaixo do ideal. E esse é o grande problema. Ali não foi nem o melhor que se pôde trazer. Foi simplesmente o meramente possível. E o Haddad, ele tem um problema que, por exemplo, o Palocci não teve. O Palocci, ele era um super-ministro. Ele tinha reais poderes diferentes de qualquer outro ministro naquele momento. Mas ele tinha a chancela
da própria equipe que tinha sido herdada do governo Fernando Henrique. Uma chancela grande em relação a se manter coisas importantes que foram feitas, inclusive reformas importantes. Houve sim uma pequena reforma da Previdência naquele momento, você teve uma contenção fiscal bastante importante e o primeiro governo Lula foi um governo considerado economicamente ideal, daí que trouxe resultados e que foi atropelado pela questão do mensalão. Quando você teve o Manteiga, quando entrou o Manteiga, na verdade, ele não se chocou com o presidente Lula, porque o Manteiga falava aquilo que o presidente Lula sempre quis ouvir. Então, diferente do que o Palocci fazia, o Palocci, sim, foi um ministro com poderes e quando ele era contestado, e foi muito contestado dentro do partido, ele foi muito atacado dentro do partido, ele era considerado o baluarte dos banqueiros dentro do governo. Ele, naquele momento, ele conseguiu sim passar tudo o que foi feito e, obviamente, entregou um crescimento econômico, o Brasil conseguiu pegar um boom de commodities, aproveitou, surfou bem naquela onda. O problema é que quando entrou o Manteiga, nós tivemos a crise de 2008, ali se entendeu que o governo Lula não sabia lidar com crises, porque ele fez um processo fiscal para vencer a eleição, essa bomba explodiu na mão da Dilma. O Manteiga, naquele momento, já que eles não tinham meta para fazer besteira, ele dobrou a meta, levou a pior recessão do Brasil na história recente brasileira, e aí, obviamente, consequência disso acabou sendo o próprio impeachment. Então, você teve um processo ali de perversidade em relação à questão macroeconômica, que se mostrou que o governo Lula não sabe lidar com momentos de crise. E o problema que foi que o governo Lula entrou num momento agora, o governo Lula 3, ele entrou num momento que ele veio de uma crise, que foi a crise pandêmica, o governo Bolsonaro passou, o governo Bolsonaro conseguiu entregar algumas coisas, como por exemplo superávit fiscal, mas o governo Lula não entrou no momento que nós chamamos no mercado financeiro de Goldilocks. Ele não entrou num momento super positivo. Ele entrou no momento que ele precisava corrigir diversas coisas que estavam acontecendo historicamente no Brasil, entre elas a própria reforma tributária. E já se demonstrou, como no governo Lula 2, que há problemas em se lidar com crises. E aí vem a questão do Haddad, a gente volta à questão do Haddad. O Haddad é um dos ministros que tem a menor chancela de todos. Porque ele muitas vezes precisa... Mas você considera que ele faz um bom trabalho? Ele faz um bom trabalho dentro do que é o escopo de um governo Lula. Porque... eu volto, não é o ideal, é o possível. E ele está tirando leite de pedra deste governo. Porque é muito difícil lidar com o ego do presidente, é muito difícil lidar com as lideranças do partido, de se entregar alguma coisa crível ali dentro. Então, não é o ministro ideal, eu acho ele tecnicamente limitado em diversos aspectos, até como pseudo-economista. Pseudo eu digo porque ele tem uma pós-graduação, ele não é formado em economia. Mas isso daí, dentro dessa limitação, nós entendemos que realmente ele está conseguindo entregar alguma coisa. Agora, por exemplo, uma reforma tributária com o pior IVA do planeta, com um processo de transição que eu já criticava quando era PEC 45 lá atrás, quando o Bernardo Api estava colocando. Eu criticava que o processo de transição de 10 anos, dado a inconsistência política que o Brasil tem, pode fazer com que a reforma não seja instaurada nos próximos 10 anos, isso é um perigo que nós podemos passar no Brasil, e cedeu-se demais. E daí faltou a mão firme de um ministro de dizer, não, eu não posso ceder, nós temos que manter a taxa em certos valores, nós temos que tirar a isenção de vocês, e temos que fazer uma reforma crível. Não, ela foi de novo a reforma possível. Sim. Eu Já vejo te passo, tá, Elias? Eu vejo dois focos de fogo amigo na direção do Haddad. O primeiro é a receita de política econômica, que o PT não concorda. E o Haddad... É por isso que o Haddad... E eu acho que isso gera um incômodo dentro do próprio PT, quando a gente vê que a avaliação do mercado em relação ao Haddad é mais positiva do que negativa. Mais positiva que, inclusive, do próprio governo. Está agradando. Então, quer dizer, parece que para o PT não pode agradar o mercado. Né? Não pode fazer o que o mercado quer.
Então, ele tem um fogo amigo de política econômica que o PT bate, a ponto de um ministro, por exemplo, chegar e ameaçar demissão. Veja, isso eu acho que... se cortarem verba do ministério dele. Não, se adotasse, inclusive, medidas na mudança do seguro-desemprego, por exemplo, abono e tal, peço demissão. Então, é porque ele já encurrala o presidente da República publicamente. Isso, para mim, foi um gesto político, eu acho, muito ofensivo ao presidente da República. Porque o presidente da República tem que fazer escolha. O ministro fazer esse tipo de imposição. E o outro tipo de fogo amigo que o ministro sofre, aí é político. Porque ele é o número 1 na linha sucessória do Lula. E existe dentro do PT uma disputa. E uma dificuldade de passar o bastão, né? Exatamente. De quem que vai ser esse? Ora, o Haddad... Então, ele... Eu acho que, desculpa só interromper, eu acho que ele só é o escolhido do presidente. Mas, olha... Não há uma ala haddadista dentro do partido. Eu vejo diversas alas lá dentro, mas o único haddadista que me dá a impressão, parece estranho esse neologismo... É o próprio Haddad. Mas é o próprio presidente da República. Mas é o presidente da República que manda dentro do PT, porque ele é maior que o PT. O Lula, quando queriam fazer prévias dentro do partido, ele disse, eu não participo do prévia. Brigou com o Eduardo Suplicy por conta disso. Quando veio para Dilma, ele disse, essa é a minha candidata. E todo mundo teve que engolir, embora tivessem outras opções. Foi a Dilma. E agora, quando foi lá em 2018 também, ele disse, vai ser o Haddad. E foi o Haddad. Então, o Lula tem esse poder porque ele é maior que o PT. Então, o único haddadista ser o Lula, para mim, garante ao Haddad, já tem maioria dos votos do PT para ser o candidato. Agora, isso gera incômodo em outras correntes. Tem Jacques Wagner, Camilo Santana, tem outras pessoas ali de olho nessa posição. Então, é uma tarefa aí de equilibrar pratos e se mover nesse terreno aí complicado, na minha opinião. Tavares, e você acha que os pratos eles continuarão sendo equilibrados em 2025, com o ministro da Fazenda se dividindo entre tentar atender a parte do questionamento do mercado, dos economistas em relação ao corte de gastos e tentar atender a esse núcleo mais duro do PT, que é o que muitas vezes promove esse fogo amigo contra as medidas econômicas? Sim, eu entendo que a gente vai ver um momento do PT diferente, né? Primeiro que assim, né, o presidente Lula, ele é uma figura atualmente cansada, né? Você não percebe o Lula com aquela vontade que ele tinha. A negociação com o Congresso mesmo, no governo Lula 1 e 2, ele puxava para ele decidir, ele lançava os candidatos e elegiam, né? Conseguia ter essa articulação direta, que era a figura do Lula, que é maior que o PT, como bem colocou aqui pelos colegas. E as questões de saúde também interferiram nesse processo final, nessa última negociação que aconteceu agora em 2024, Sim, né? Sem dúvida alguma, foi um momento de fragilidade ali, e aí toda aquela questão de não passar a presidência ao Alckmin. A gente vê agora, né, o Congresso pedindo mais coisas na reforma ministerial. Você percebe que terá uma reforma ministerial mais política, ou seja, muito provavelmente alguns técnicos sairão para entrar alguns entes políticos ali. E o mais curioso, né, porque você vê que eles vão, evidentemente, participar, o Centrão, o Congresso vai ser mexido nessa questão, o próprio Arthur Lira é um nome para o ministério do Lula. E o mais interessante que eu enxergo é que essas pessoas podem vir a ocupar esses espaços de poder com o governo e isso não implica num compromisso para 2026. É basicamente assim, olha, a corda, eu não vou puxar a corda esse ano, mas o ano que vem a gente vai conversar de forma diferente, como bem colocou aqui o Jason, por exemplo, a articulação do Kassab agora para poder trazer o PSDB para dentro do PSD, né? Então, quer dizer, você percebe que são movimentos que vão acontecendo em volta do poder, mas, ao mesmo tempo, você vê o governo cada vez mais encurralado na parede e sem condição de reação, né? Você percebe justamente nesse cenário. Então, tudo isso é evidente, né? Como eu falei anteriormente, o governo acaba acompanhando de camarote, simplesmente como espectador das negociações que acontecem na Câmara. Às vezes vai lá, Flávio Dino, pede aquela força, a gente vê o ministro, do nada, liberando um recurso, aprova o pacote de reforma. Então, assim, você vê uma salada
escalada, uma configuração totalmente diferente que a gente nunca acompanhou, né? Então, por isso que eu digo que essa questão do presidente Lula hoje, de ser uma figura cansada, de ser uma figura que está mais talvez pensando na aposentadoria, evidentemente ele não pode hoje, né, janeiro, falar que não será candidato, porque aí sim o governo acaba nessa questão de quem vai ser o sucessor, evidentemente ele mantém essa posição, mas é um governo do PT bem diferente dos outros dois que a gente acabou vendo.